Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, uma pessoa me pediu para falar sobre esse versículo 4 de Êxodo 20. Por quê? Porque esse é o cavalo de Troia dos protestantes. É com ele que os protestantes penetram melindrosamente na mente dos católicos desinformados e os afasta da Igreja Católica. Como? Veja o que o versículo diz, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma ou imagem alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. E com esse versículo, eles dizem aos católicos que não têm costume de ler a Bíblia, que não estão a par daquilo que é a doutrina da igreja, eles vão dizer, tá vendo? A Igreja Católica possui imagem, fabrica imagem, vende imagem, comercializa imagem, adora imagem. E aí Deus proíbe, nitidamente. Deus está proibindo. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está onde? Em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Ok, o versículo está dizendo isso. Mas é necessário, antes de ler um versículo isolado, para fazer dele pretexto para matar a fé das pessoas, compreender o contexto. Em qual contexto está esse versículo? Em qual texto está esse versículo? E vamos compreender melhor vendo o primeiro versículo e o segundo e depois o terceiro. Esse versículo 4 de Êxodo 20 está introduzido no contexto onde Deus relata para Moisés quais são os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é esse. Versículo 1. Então Deus pronunciou estas palavras, ou seja, as palavras referentes aos 10 mandamentos. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, Deus está declarando para o povo que ele é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Depois dele dizer que ele é Deus, o Deus de Israel, o único Deus, o único Senhor, ele vai dizer no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E no versículo 4, ele vai proibir que seja feita as imagens ou as esculturas de deuses. Não é qualquer imagem, é as imagens dos deuses. Veja, não terás, leia no contexto. O Senhor diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Versículo 2. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de minha face. Versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Essas imagens, figuras, esculturas que Deus proíbe é de quem? Todas as imagens? Não. Porque na Bíblia Deus manda construir várias imagens. Ele proíbe a imagem de deuses, porque ele diz no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, diante de minha face. Versículo 15, ou 5. Não te prostrarás diante delas, ou seja, a imagem dos deuses, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, você vê que a imagem que Deus proíbe é a imagem de deuses. E Deus manda destruir essas imagens. Mas será que são as imagens canônicas, as imagens católicas, as imagens sacras? Vamos ver. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses. Veja, queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, mas não cobiçareis a prata nem o ouro de que são revestidas,
nem delas tomareis nada, para que isso não te seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Então, aqui fica muito claro as imagens que devem ser destruídas. Imagens de deuses, com letra minúscula. Não é todas as imagens, não é qualquer imagem. No meu canal existe algumas lives sobre imagem, existe alguns vídeos sobre imagem, sobre idolatria, e existe uma série de vídeos sobre o pecado contra o primeiro mandamento. E lá eu mostro todos os pecados que quebra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O pecado da idolatria, da feitiçaria, do agnosticismo, do ateísmo e assim sucessivamente. Então, as imagens que Deus manda queimar e destruir são imagens de deuses. Por isso, é necessário ler a Bíblia toda, não somente versículos isolados. Faça como eu já fiz, pela misericórdia de Deus. Já li a Bíblia inteira e assim eu pude compreender os contextos bíblicos, onde Deus proíbe imagem e quais são essas imagens que Deus proíbe, que são imagens de deuses falsos, ídolos, e passagens bíblicas onde Deus manda construir imagem, que não são imagem de deuses, são imagens que são ícones de Deus ou de pessoas que mostra, que dá testemunho da ação de Deus no meio da humanidade. Por isso, Deus proíbe a idolatria.